Aqui é o Adilson, do canal Cruzeiraço, o maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixa os comentários tudo que nós vamos falar do nosso time Nação Azul, que está na final da Copinha, jogou ontem, ganhou do Flamengo de 2-1, um bom jogo, ainda mais no primeiro tempo, e até uns 30 minutos do segundo tempo, um jogaço. O Cruzeiro impõe dentro de campo, tocando a bola, saindo, jogando de trás. Um time muito bem armado, um time equilibrado dentro de campo. Entrou dentro de campo sabendo o que queria, ia para a final de quinta-feira. O adversário nosso é o Corinthians, lá na Arena do Corinthians. Eu sei que a maior parte da torcida vai ser corintiana, o Cruzeiro vai ter muito torcedor lá, porque a Nação Azul vai comparecer lá no estádio do Corinthians. O Cruzeiro fez 1-0 com o gol do Bruno Alves, um lançamento espetacular do José. O Bruno Alves entrou de cabeça, cabeceando por cima do goleiro, a bola tocando na trave antes de entrar, fez 1-0. Teve a chance de fazer 2-0, que o Fernando deixou o Té na cara do gol, o Té chutou por cima do gol, muito longe, muito mal. A jogada concluída pelo Té, ali nós fazia 2-0 e ia deixar o Flamengo num desespero danado. Mas o Teve errou, aí o Flamengo, numa jogada, o Flamengo do lado esquerdo fez a jogada, empatou o jogo, 1-1. Aí o Pedrão, numa bola na área, levantado na área, o cara do Flamengo foi com o cotovelo no rosto do Pedrão, no pescoço, um braço muito levantado, o cotovelo, foi pênalti mesmo. O VAR chamou, o juiz não deu, o VAR chamou, aí o juiz olhou e deu o pênalti. O Guimeira bateu com categoria incrível, fazendo 2-1. E depois o Cruzeiro teve mais oportunidade com o Juan Índio, com o próprio Guimeira, chutando o goleiro, fazendo grande defesa. O Otávio muito bem, o time do Cruzeiro naquele mesmo esquema, muito bem dentro de campo. O nosso goleiro, nossa zaga, o meio campo muito bem, o Júlio jogando muito bem, o próprio Xavier muito bem. O Henrique Silva depois saiu no segundo tempo, deu lugar para o Guimeira entrou muito bem no jogo, muito bem. Nós vamos ter uma baixa muito importante no jogo de quinta-feira, que é o nosso centroavante, nosso atacante, um dos nossos artilheiros, o Fernando. Tomou o segundo cartão amarelo, está suspenso, não vai jogar. Uma jogada boba no meio campo, não precisava daquilo ali. Tomou, então está suspenso, mas nós temos a volta do Vitinho. Dá para você armar um bom time e o Cruzeiro ir conquistar esse título, o bicampeonato da Copa São Paulo. Eu vou deixar aí um vídeo da entrevista do Seabra falando aí no final aí do meu vídeo, falando aí, e o isso que eu falo, que o Ceará vai fazer muita falta indo para o Bragantino, largando a base do Cruzeiro. Olha, você vê a entrevista do Ceará, uma entrevista consciente, ele falando que eu também já falei, que daí um ano, 2 anos no Cruzeiro, vai ter muito jogador que vai ajudar muito o Cruzeiro, porque do jeito que o Cruzeiro vai, daqui 2 anos o Cruzeiro não vai precisar nem contratar jogador não, vai ter jogador para vender, que vai dar muitas alegrias para o Cruzeiro, e em dinheiro e dentro de campo. Olha a entrevista do Ceará aí, bem aí, gente. Então, gente, vocês dão o like, inscrevam no canal, não esquece de ativar o sininho, deixa os comentários, ativa o sininho para vocês verem vídeo, que nem esse vocês vão ver da entrevista do Ceabra aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. É uma satisfação muito grande, né? A gente sabe que a gente tem uma torcida apaixonada, que quer sempre chegar em decisões, né? Agora, na base, eu acho que o mais importante é a gente conseguir usar a competição para gerar o desenvolvimento individual dos jogadores. Então não é só chegar na final, é o jeito que chegou na final, com os jogadores se desafiando, tendo coragem de fazer aquilo que é proposto, né? Que é um jogo de tentar ser vertical, mas construindo de trás, ser impositivo pela pressão defensiva e no pós-perda no campo de ataque, buscando ter um jogo protagonista. Não é fácil para o jogador comprar esse tipo de jogo, mas é um tipo de jogo que ajuda a desenvolver, porque constantemente o desafia, né? Então, quando a gente vem para a Copa São Paulo com uma equipe com uma média de idade baixa e os jogadores conseguem fazer isso, isso é um ótimo sinal, né? Muitos jogadores aí, 16, subiram da categoria sub-17, e o fato deles conseguirem, aos poucos, sustentar também esse nível de jogo, compor o elenco e manter o nível
quando entram durante as partidas, mostra que não é só o sub-20, né? Que institucionalmente está tendo um crescimento do programa como um todo. E aí a gente fica muito otimista com a perspectiva do Cruzeiro conseguir, aos poucos, gerar um fluxo contínuo, mais contínuo de produção de jogadores de alto nível, né? Se você for ver, a gente tem 5 jogadores que foram promovidos para o profissional e estão treinando. Já tinha o Ian Lucas e o Kaique, e tem 3 que foram negociados por empréstimo. Todos eles com faixa etária para jogar essa competição, esse jogo de hoje. Então a gente está conseguindo promover esses jogadores para o profissional e também dar experiência para os mais novos. Então eu imagino que o Cruzeiro aí dentro de 1, 2 anos vai ter a base fomentando de uma forma muito consistente aí a equipe principal. Seabra, parabéns pela classificação, primeiramente. Eu destaquei alguns pontos desse Cruzeiro que, durante a competição, ele alterna muito a forma de jogar entre os jogos e, às vezes, até dentro dos jogos. Hoje mesmo você volta muito melhor do intervalo do que no primeiro tempo. Não sei se você também tem essa mesma concepção. Como tem sido, num campeonato que é tão enxuto, tantos jogos, esse processo de estudo dos adversários? Então, a nossa lógica é buscar construir vantagens para poder verticalizar ou de forma encadeada ou direta, né? E a gente tem atraído os adversários. Então, tem situações que o tempo e o espaço funciona muito bem, tem situações que não. Eu também entendo que os jogos contra o Santos e contra o Flamengo, os jogadores que, pelo menos que começaram o jogo, tinham uma carga de partidas um pouco não tão desgastante quanto as nossas, né? A gente enfrentou Madureira, um time muito bom e muito mais velho, a Portuguesa, com 8 jogadores de 2003 e 3 de 2004, e a gente foi muito exigido nesses jogos. Então, no começo do jogo contra o Santos aqui, durante 8 minutos a gente competiu, depois a gente teve que sobreviver às dificuldades e, aos poucos, voltar para o jogo. Às vezes a gente tem uma leitura muito boa de como abordar na pressão, e às vezes a gente tem dificuldade porque os adversários vão estudando a gente e eles geram outras formatações justamente para criar dúvida. Então a gente fica muito atento e busca passar informação. É claro que na hora do intervalo é um momento que isso é mais fácil acontecer. Então faz parte do desenvolvimento da maturidade deles. Contra o Curitiba, acho que o Curitiba trouxe muitas dificuldades nesse sentido e eles foram muito bem, os jogadores do Cruzeiro, muito bem nas leituras, né? Um momento ou outro que a leitura não foi adequada. E hoje, no primeiro tempo, também surgiu algumas dificuldades, mas a gente conseguiu ajustar aí durante o jogo. A gente vai colocar essa entrevista na matéria com o finalista já definido, Seabra. Então eu queria que você analisasse os 2 adversários que estão jogando agora, né? Tanto o Novo Horizontino e o Corinthians, que, se for o adversário da final, vai jogar ao lado do torcedor numa Neoquímica Arena lotada. O que diferencia pegar um ou outro adversário? Na verdade, assim, eu assisti por cima as 2 equipes na competição. Eu não tenho um plano definido de jogo ainda para seja A ou seja B, porque a gente vive um jogo por vez e o intervalo de tempo entre cada jogo é muito curto. Então, em nenhum momento a gente se considerou na final para começar estudando o Corinthians. É muito provável que o nosso analista já tenha começado e, como são só 2 dias, amanhã ele vai me mostrar um relatório. E às vezes tem jogos que a gente decide como vai jogar no dia do jogo, tá? Então, isso acontece em Copa São Paulo e às vezes acontece quando a gente está intercalando jogos de competições diferentes, como o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Então também a gente está acostumado com isso, os jogadores estão acostumados com isso, né? Agora é celebrar dentro dos limites aí do bom senso, para poder amanhã realmente preparar com bastante critério essa final, que é um jogo especial para todos.